Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso programa ICEA Podcast. Meu nome é Soares Domingos e esta é a 10ª edição do ICEA Podcast. Hoje temos aqui em estúdio um convidado que dispensa apresentações, o nosso querido pastor António João. Pastor, muito boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo à Sede Digital e é um enorme prazer tê-lo aqui. Obrigado. Desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Bem, o nosso tema para hoje é a abordagem sobre a Igreja Cristã Evangélica de Angola, o início, história e conquistas. Vamos falar desse assunto em pouco mais de 1h30 e para tal temos aqui então o pastor António João. Pastor, para já eu gostava de começar sem mais delongas com a nossa primeira questão sobre como e quando começou a Igreja Cristã Evangélica de Angola. Muito obrigado. Eu me sinto privilegiado por estar no vosso meio, neste pequeno estúdio. A Igreja Cristã Evangélica começa em 1949, se não estou em erro, 49, na área do Kwanza Sul, com o missionário Cartacho Martins. Cartacho Martins era português, veio para Angola para fundar uma missão evangélica naquela área de Porto Ombuim. No entanto, não teve sucesso. O governo português não aceitou a legalização da missão e ele teve que voltar para Portugal. Mas antes de ir para Portugal, passou por Luanda. E Luanda fundou a Igreja Evangélica Pentecostal, IEPLE, na rua Lope de Lima, não sei o que nome tem agora, nesse momento. E aí ele deixou essa igreja, mas mesmo assim ainda ele teve que ir para Portugal, deixando a igreja com outros irmãos, nesse caso com o pastor Luís de Campos Aço, era o pastor. E depois de 2 ou 3 anos, Cartacho Martins mandou para Angola para ver como que estava a andar a obra, não é? E também para ver como que estavam os irmãos que ele deixou em Angola, porque naquela época havia muitos problemas com o governo português, então ele queria se inteirar. Posto em Luanda, a esposa veio para ver. Posto em Luanda, não se entendeu com alguns irmãos, pastores e outros mais que estavam a liderar a igreja no momento. Essa senhora chamava-se, já esqueci o nome. Ok. No entanto, não se entenderam e houve problemas, não sei ao certo, mas foi neste ano e naquela época que eu me converti. Ok. Eu só via que havia problema na igreja e, enfim. Mas, no entanto, parece-me que o pastor Luís de Campos Aço levou a queixa à polícia, à PIDE. PIDE é a polícia de... PIDE? Sim, a polícia de intervenção. Não, PIDE é polícia, nesse caso, o CIF. Certo. Ok. Então vieram para saber o que se passava e encerraram as portas da igreja. Eu já era membro ouvinte e, no entanto, a igreja encerrou por causa disso. E quando souberam que a igreja quem fundou era o missionário Cartacho Martins, que tinha vindo do Kwanza Sul, então disseram que este indivíduo era persona não grata e encerraram as portas. Tempo depois, os portugueses que estavam em Angola fazem um abaixo-assinado ao governo português a solicitarem a legalização de uma igreja evangélica para poderem assistir à sua fé, com as suas famílias. Uhum. No entanto, eu já era membro ouvinte, e ali onde hoje é a igreja central, nossa igreja central, na rua de Pedro Nunes, Américo Boa Vida, encontraram um lugar que estava vago naquele momento, naquele tempo, e ali fundaram a igreja. Felizmente, nesta fundação da igreja, eu fui um dos membros negros, fui um dos negros, naquela época, ser batizado. Éramos 11 irmãos portugueses brancos,
e eu fui, perdão, eram 10 irmãos brancos e eu era o 11º. Certo. E então se inaugurou a Igreja Cristã Evangélica. No momento era chamada Igreja Cristã Evangélica de Luanda. Mas, no entanto, não podia ter o mesmo nome anterior, que é a Igreja Evangélica Pentecostal, porque havia a conotação de que esse quem fundou essa igreja era o indivíduo, o missionário, Certo. que já se foi embora, então não podia dar certo. Surge que um outro missionário, Berché, acho que é da igreja, acho não, é da igreja de Caluquembe, sugeriu aos irmãos portugueses que não colocassem o mesmo nome que tinha antes, mas arranjassem um outro nome que podia ajudar para o governo português dar a devido ao reconhecimento. E aconteceu. Logo depois de poucos dias, o governo português autorizou a Igreja Cristã Evangélica de Luanda. E ficamos um tempo, até 74, quando chegou os movimentos, nesse caso de libertação, e quando chegou a independência, os irmãos portugueses saíram de Angola para a sua terra natal, com o fim de mais tarde voltarem, porque havia tumultos, enfim, ameaça de guerra. Infelizmente, não voltaram mais, até agora. Agora, nós que ficamos em Angola, não tínhamos a liderança da igreja à nossa posse, não tínhamos conhecimento, nenhum de nós estava na direção da igreja e passamos alguns momentos difíceis para reorganizar a igreja. Felizmente, temos apoio de algumas pessoas, nesse caso do pastor Eliseu Simeão, da igreja do Caluquembe, onde era a igreja do Dr. Berché. Ele nos aconselhou que devíamos certamente mandar para Caluquembe alguém para uma formação teológica e que assim podíamos avançar. E fizemos. Mandamos um irmão, o pastor Carlos João, já em memória, foi ele e a esposa para Caluquembe para um período, acho que de 2, 3 anos, formou-se e veio. Quando veio, em 1979, ele foi considerado o primeiro pastor da ICA, pastor angolano da ICA. De lá para cá, a igreja começou a ter já uma estrutura já organizada, felizmente. Ficamos muito tempo e creio que até ali depois. Certo, outras questões com certeza serão feitas. Obrigado, pastor. Para já ficou patente que a Igreja Cristã Evangélica de Angola ou a Igreja Cristã Evangélica de Luanda efetivamente começou a funcionar em 1964. 64, exatamente. Ok. Pastor, nesse processo, o nome Cartacho Martins é muito associado à Igreja Cristã Evangélica de Angola. E, aliás, vimos isso mesmo também no livro, não é? Escrito da Igreja Cristã Evangélica de Angola. Na visão do pastor, qual é o papel que o Cartacho Martins, o que esse nome representa para a Igreja Cristã Evangélica? Será que é o começo de tudo, o Cartacho Martins? Ou sem mesmo a influência deste, poderia ser possível a instituição Igreja Cristã Evangélica de Angola? Não, não era possível, porque a Igreja Cristã Evangélica de Angola é fundada por Cartacho Martins. Ok. Lamentamos o fato de que os irmãos pentecostais acham eles que eles são os donos da Cristã Evangélica, mas não. Quem fundou a Igreja Cristã Evangélica de Angola, assim podemos dizer, é o Cartacho Martins. Cartacho Martins, quando vem do Kwanza Sul para Luanda, ele funda a Igreja Cristã Evangélica, não digo o nome, mas Igreja Evangélica Pentecostal. Certo. Bom, quer dizer, com o surgimento desse conflito que houve na igreja, certo. Então quando surge a continuação, não houve nenhuma divisão, a continuação da Igreja Cristã Evangélica. Uhum. Os irmãos, nós até somos os primeiros aqui em Angola, em Luanda. Os irmãos pentecostais que vieram do Kwanza Sul, muito bem, estavam o Cartacho Martins lá, mas Cartacho Martins funda a Igreja Cristã Evangélica em Luanda. Temos documentos históricos
podemos consultar, alguém pode consultar. Então, quer dizer, a dizerem que eles são o dono da igreja, não é verdade. Nós também somos dono da igreja. O nosso pai também é Cartaz Martins. Portanto, e fica isso patente. Quem quiser consultar o livro, pode consultar livros. O próprio Cartaz Martins escreveu esse livro, A Memória do Missionário, onde ele menciona isso, e nós temos isso também como uma defesa nossa, não é? E pronto. Agora, é verdade, o Cartaz Martins mais tarde apareceu nos anos de 1984, apareceu em Angola. Os irmãos pentecostais ficaram para eles, e não para nós. Lamentamos isto, mas pronto, é assim mesmo. Portanto, sem o Cartaz Martins, não há cristã evangélica. Ok. Nós agradecemos, pastor, e mais uma vez vou estender o convite lá em casa, a você que só agora se juntou a nós. Gostávamos que partilhassem os links por formas a que mais pessoas se pudessem juntar aqui a nós. Pastor, a outra pergunta é relativamente os desafios no início para a afirmação da igreja. Quais são os principais desafios que tiveram que enfrentar na época, naquele contexto de guerra colonial, para a afirmação da própria igreja? O pastor mencionou o envio de um missionário. De um irmão. Exatamente, de um irmão, no caso, para Calukembe. Isto acho que na província de Benguela. Não é mais Calukembe. Sim, mais ou menos isso. Certo. Eu não estou bem certo. Ok, pronto. É mesmo em Benguela, eu acho que tenho essa certeza. Sim. E os processos pelos quais a igreja passou para a afirmação da própria igreja, será que a consagração desse irmão, a pastora, acabou por dar aquela energia? Sim. Para a afirmação da própria igreja? Quero só dizer que nós estamos decididos em continuar com a obra. Certo. Mas não tínhamos como continuar. Precisamos de treinamento, precisamos de alguém que estivesse à nossa frente para dirigir a igreja. Esse alguém surgiu na hora certa com o conselho do pastor Eliseu, da IESA, e disse que era necessário mandar alguém para uma formação, e nós mandamos. Mas não foi no tempo colonial, foi mesmo em 77. Ok, já depois da independência. Então. Felizmente isso foi bom para nós, e com a formação deste pastor Carlos João, já é memória, foi certamente um empurrão muito grande para nós, para termos um líder capaz para dirigir a igreja, que ele foi numa formação e aprendeu, e isso nos ajudou a termos certamente a noção de que é uma igreja, como que se governa uma igreja. E ele, depois, quando veio, em 1979, ele foi consagrado a pastor, e ele depois começou a formar outros líderes, outros obreiros, no meu caso, e outros mais. E felizmente tivemos muita sorte de termos esse alguém, nesse caso o pastor Carlos João, que nos formou e nos deu formação teológica, seminário, etc., para que tivéssemos um grupo de pessoas também ao lado dele para podermos continuar. Dessas pessoas, me refiro do pastor Chiquete, é fruto do pastor Carlos João, e nós damos a beneficiar muito com o enquadramento dele na questão evangélica. É um homem de Deus, é um homem pastor, é pastor amigo. Mas, e outros mais, né, que quiseram estar do nosso lado. É claro que alguns depois tiveram que sair, não gostaram, ou não aguentaram a batalha. Desafios, e nós continuamos. Felizmente estamos bem. Agora, nesses últimos anos, nesses 8, 10 anos, eu estou na direção do pastor Chiquete. Um homem lúcido, uma pessoa capaz, uma pessoa que se entregou para o bem da igreja, e nós estamos atrás dele, estamos a caminhar com ele para esse desafio. A igreja está a ir bem. Bom, nada é tudo bem, não é? Nada é tudo bem, porque há sempre qualquer coisa que não vai bem, mas está a ir bem, e aguardamos que o tempo que resta corra ainda muito mais bem. Nós agradecemos, pastor. Sabemos que, como toda e qualquer denominação, existe uma doutrina, não é?
E nós gostávamos também de saber, na época da instituição da Igreja Cristã Evangélica de Luanda, agora de Angola, não é? Qual era a principal doutrina da Igreja Cristã Evangélica de Luanda? É a mesma que continua até agora. Uhum. Nós temos o nosso estatuto. Nesse estatuto está lá as bases bíblicas doutrinárias, e todo membro da cristã evangélica que antes de ser batizado é doutrinado, é treinado, é ensinado as doutrinas bíblicas da cristã evangélica. Nós temos a declaração de fé, onde temos como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Começa por aí a outras doutrinas, e, como estava a dizer, todas as pessoas que são batizadas são doutrinadas, são treinadas antes de serem batizadas. Muito obrigado, pastor. Pastor, nos conta um bocadinho mais sobre aquilo que foi então, depois já nesse caso da consagração a pastor, do pastor Carlos João, obrigado, depois da década de 70, quais eram os principais desafios da igreja em 80? Quando é que começa efetivamente a se expandir a Igreja Cristã Evangélica de Luanda para ser a Igreja Cristã Evangélica de Angola? Ok. Na verdade foi difícil aquele momento, porque era preciso, não temos, quer dizer, nós temos já um líder, não é? Uhum. Mas o resto mais estava a nos faltar os meios para podermos avançar. E nós não estamos decididos em não parar. Olha, queria contar uma história que aconteceu naquele tempo, quando ainda não tínhamos pastor. Nós queríamos dar casamentos, nós queríamos ter a ceia do Senhor, mas não tínhamos obreiro que fosse capaz de nos dar o casamento, nos dar casamento, nos dar fazer batismos e nos desse a ceia. Recorremos às igrejas membros da Aliança Evangélica. Uhum. Nós também somos membros da Aliança Evangélica. Nós somos membros fundadoras da Aliança Evangélica. Mas um desses membros que não fomos pedir socorro, ajuda, se podia nos dar cerimônias, não é? Nesses casos, nos rejeitou. Nos rejeitou e infelizmente nos ofereceu a integração. Okay. Faltou visão da parte deles, porque a Aliança Evangélica coopera com todos outros membros da Aliança Evangélica. Não há integração de um membro a outro membro. Certo. Mas nós dissemos assim, agora já que é assim, fica assim. Mas tivemos esse desafio de integração ou não integração. Dentro desse nosso livro está lá a dizer também. No entanto, estava a dizer que foi difícil passarmos esse momento difícil, mas conseguimos depois erguer, pronto, com a ajuda de outras denominações, nesse caso o do pastor Eliseu Simeão, uhum, não é? Calukembe, a IESA, e estamos aqui. Agora, certamente que nós somos membros da Aliança Evangélica e também temos apoio da Aliança Evangélica, de muitas maneiras, para podermos avançar. Nós também nos afincamos para estarmos como que também fôssemos fortes como os outros. Certo. Foi o pastor da questão evangélica, isso nos ajudou também a subsairmos, não é? Na Aliança Evangélica e no mundo. Portanto, mais ou menos assim. Ok. Pastor, a década de 70 pela consagração do pastor Carlos João. Sim. Depois desse período, evidentemente que surgiram outros desafios, como a afirmação da própria igreja, sim. E também aquilo que era a expansão da igreja no território nacional. Okay. Além de Luanda, como na sua narrativa fez referência, parece que a igreja começou no Kwanza Sul, onde hoje funciona a igreja da Baixa. Sim. Depois de Luanda, qual foi a outra província então a ser alcançada pela Igreja Cristã Evangélica de Angola? Bom, nós temos um desafio, continuação da obra, mas como diz há pouco, nós não temos obreiros, muitos obreiros, éramos pouca gente. Algumas localidades de culto, que durante o tempo
que os nossos missionários, os portugueses, saíram de Angola, nós ficamos sem esse lugar do culto. Do bairro do Japinto, no caso do bairro do Prenda, no caso do bairro da Viana, e depois daqui pessoas, perdemos o Mbanza-Gongo porque os obreiros eram poucos, os irmãos ali em Mbanza-Gongo tiveram que se integrar numa outra Sul. Temos uma obra muito grande do Kwanza Sul. Temos também, agora já temos obras em toda parte. Certo. Temos quase, agora a nossa necessidade, quer dizer, não atingimos ainda os objetivos. Se tivéssemos 2, 3, 4 chiquetes, talvez íamos conseguir. Mas os jovens, nossos jovens não querem apostar. Não é? Os jovens para irem. Mas o desafio continua. Nós temos que levar a igreja até que estão a sustentar para responderem ao desafio. Ok. Desafio da propagação do evangelho, da continuação da igreja cristã evangélica por toda Angola. Acadêmica, a formação dos jovens na área teológica, a formação dos jovens na área técnica, nesse caso, isso aqui é uma... Muito obrigado, pastor. Pastor, faz menção a uma situação que a muitos chama atenção, que é, por exemplo, vamos calhar mais 2, mais 3, como o pastor avalia hoje a relação da juventude e hoje a relação entre os mais velhos e a nova. Os mais novos, nem todos, aquelas pessoas que estão conosco não estão entregues totalmente. Não está sustentando obreiros a tempo integral. Certo. O presidente, o vice-presidente, todos estão a tempo integral. Nós não. Esse não todo significa que, não digo na questão de voltar para o mundo, mas na questão da sua entrega total na obra. Agora, nós queremos que, na verdade, estamos a preparar as condições para que amanhã, não sei, no futuro, os que vierem assumam a direção da igreja, mas que estejam a tempo integral, de forma que tenham o pão deles, não é, garantido. Já temos muitos obreiros com pão garantido, já temos, mas ainda não é suficiente. E então, assim, nos é difícil dizer ao jovem fulano, você fica na obra, porque o jovem anseia, não é? Anseia ter um bom salário, ter carro, ter casa, tudo isso. A igreja ainda não tem essas condições de dar o carro a este, porque é preciso que se dê casas a este jovem, as suas condições para que haja esse... Dado a experiência que o pastor tem no ministério já também, e o papel pioneiro que lhe é característico na Igreja Cristã Evangélica de Angola, como é que o pastor avalia hoje a igreja de hoje em comparação com a igreja de ontem? Qual é o balanço que faz? O compromisso hoje da igreja com relação à igreja de ontem? Será que há alguma coisa, algum traço característico que hoje não tem e tinha na igreja de ontem? Bom, é assim. A igreja hoje expandiu. Expandiu. Há muita aderência de pessoas. Ontem, a igreja tinha poucos obreiros voluntários, que tinham os seus empregos e prestavam culto, prestavam serviço na igreja no tempo vago. Tempo vago. E isso complicou até certo ponto, prejudicou até certo ponto. Mas hoje, felizmente, com a direção do pastor Chiquete, nesses 10 anos que estamos a percorrer, e vai terminar já o ano próximo, conseguimos certamente fazer com que as coisas estivessem de pé. As coisas estão de pé. Agora, há na verdade algumas complicações nos jovens que tentam, não sei se posso usar esse termo,
não se enquadrar em questões de doutrina. Qualquer instituição tem os seus princípios. A ICEA tem os seus princípios também. Mas há jovens que atropelam esses princípios. Estamos a tolerar também, e estamos a ensinar, porque é preciso que haja ensino, é preciso que haja, enfim, orientações para esses jovens. Portanto, a igreja de ontem tinha uma forma de ser, porque era uma igreja que era só de voluntários. Hoje, não é só de voluntários, mas também há obreiros que estão a tempo integral. E têm já os seus salários na igreja cristã evangélica. Tanto a diferença é só essa. Antigamente não era assim. É assim, por exemplo, se perguntar a alguns pastores que temos, até hoje eles estão na obra assim, mas não têm salário. Isso não pode continuar assim. Porque o mundo agora é um mundo de desafios e tudo assim. Agora, estamos a ensinar os jovens que eles nós e eles criamos as condições de tal maneira que eles, uma vez enquadrados no ministério, vamos criar as condições sociais para que eles se sintam bem. E não só. E os outros também estão a ver que o outro está bem situado na igreja cristã evangélica, também virá outros mais. Mas quando verem que, desde o antigamente, do tempo do pastor Antônio João que está a falar, são voluntários e até agora é voluntário, a aderência em termos de ministério é pouco. Estão a dar o seu máximo, mas é pouco. Nós, como dizíamos, temos muita gente, jovens, estão a ir, mas, e também, quer dizer, eles não estão muito preocupados com os nossos princípios. Porque tem a ver é um exemplo, né? Se na questão evangélica em Luanda, a escola dominical é no domingo de manhã, também é no Kwanza Kubango, também é no Kwanza Sul, também é no Wambo. Ninguém pode inventar outra coisa que atropela os princípios. Sobretudo a doutrina. A doutrina é a base fundamental da igreja cristã evangélica. E não só. Cada igreja tem os seus princípios e também tem a doutrina que orienta a área espiritual de qualquer denominação. Pastor, falou em doutrina, eu gostava de perguntar novamente, qual é a principal doutrina da Igreja Cristã Evangélica de Angola? Já falei no princípio. Não é? Já falei. Ok, pronto, então vamos avançar. Sim. E avançamos agora no quesito, então, essa questão de estar a atropelar eventualmente alguns princípios normativos. Será que existem locais onde eventualmente o culto ou a escola bíblica dominical, que também já nem é dominical, tem sido feito num horário diferente daquilo que são os regimentos estatutários? Bom, existe sim. Okay. Existe sim. Há localidades na questão evangélica que os nossos jovens tenham uma forma de adoração diferente daquilo que é a norma. É assim. Qualquer instituição tem o estatuto e tem o regulamento. E qualquer pessoa que se integra nesta organização tem que conhecer o estatuto e o regulamento. É isso que vai guiar o indivíduo a se posicionar. Mas mesmo nossos filhos, que nós doutrinamos, eles saem na internet, tiram dali aquilo que acharem que é assim e estão a aplicar. E há queixas de pessoas maduras que estão lá dentro. E olha, pastor, olha, nós ali não é assim. Nós ali estamos a ver coisa diferente. Dizem assim, não, mas agora os mais velhos já estão ultrapassados, agora há inovação. Em questão de doutrina, não há inovação. Doutrina é doutrina. Pode haver inovações, sim senhor, na questão dos princípios. Não é? Dos princípios. Os princípios podem ser alterados tendo em conta a situação que nos encontramos. Por exemplo, imaginemos que estamos numa área em que as pessoas comem com as mãos, por exemplo. Vamos comer com as mãos. Isso não implica que come com as mãos vai ficar para o inferno. Não. Agora, chegamos numa área em que nós temos que beber água no copo. Mas outros bebem água
um outro lugar, Um outro recipiente. recipiente. Isso aqui são princípios, não altera nada. Tanto que bebe no copo, bebe no outro recipiente, todos não vão para o inferno, nem vão para o céu. Mas há questões doutrinárias que nós temos que ter cuidado, não atropelar. Por quê? Porque uns dizem que é assim e os outros estão a fazer o contrário. Eu não vou citar, para dar o exemplo do que está a acontecer, não interessa muito, porque estamos a ensinar, mas era bom que os nossos jovens, ainda cheios de vida, muita vontade, recebam bem a tocha, estamos a passar. Recebam bem a tocha bem passada, você que vai continuar com a obra, diga assim, nós estamos dos nossos mais velhos, assim. Questões de doutrina, não há alteração. Questões de princípio, de indumentário, vestuário, pode haver alteração. Por exemplo, você vai ver um brasileiro, ele vai no púlpito, sem casaco, sem gravata, está a pregar. Mas nós em Angola, não, isso não é aceitável. Isso é um princípio. Quem prega sem gravata ou com gravata, todos vão para o céu. Isso aí sim. Mas se você está em Angola, é bom dizer assim, na minha igreja, você não pode pregar no altar sem gravata, por exemplo, né? Ou pelo menos com uma camisa, com um casaco, mesmo sem gravata, uma camisa com casaco, mesmo sem gravata. É um princípio, que não é doutrinário, é um princípio apenas. Isso aí tem que se ver. Agora, os nossos jovens, já lá ouviram não sei onde, acho que não sei onde mais, e até dizem que os mais velhos estão ultrapassados. Ok. Lamentamos essa afirmação, e isso quer dizer que estamos a passar mal a tocha. Muito bem. Obrigado, pastor. Gostava de estender mais uma vez a palavra lá em casa, a você que nos acompanha. Gostaríamos que partilhassem os links para que mais pessoas se pudessem juntar a nós, por formas a que todos tivéssemos então aqui essa aula magna sobre a história da ICEA. Nós vamos agora entrar para a segunda parte do nosso programa, onde vamos procurar abordar questões muito ligadas à atualidade da Igreja hoje, e começamos então a perguntar também ao pastor sobre uma expressão que é muito comum na Igreja, que é a expressão ICA é igual a ICA. O que essa expressão quer dizer, pastor? Ok, essa expressão surge naquele ano por causa mesmo de termos solicitado uma denominação, membro da Aliança Evangélica, que nos ajudassem na celebração de cerimônias, não é? Cerimônias. Mas os irmãos nossos, membros da Aliança Evangélica, nos ofereceram a integração. Uhum. Nós dissemos que a ICA é ICA mesmo. ICA é igual a ICA. Nós não queremos, quer dizer, nos integrar numa outra denominação, porque ICA é igual a ICA. Então, eu acho que esse lema saiu mais ou menos, não estou bem certo, mas foi no tempo do pastor Carlos João, quando veio do Caluquembe. Ok. Então é assim. E toda pessoa, na verdade, nós antigamente estamos com medo, sem receio, de que temos que ter cuidado com os irmãos para não irem-se embora. Mas hoje estamos mais folgados porque já nos posicionamos. Nós temos pastores formados teologicamente. Temos vários pastores formados academicamente. Temos engenheiros, temos médicos, doutores, temos. Isso nos dá mais folga. Porque essas pessoas são pessoas que entendem a matéria e não há receio de não. Agora, na verdade, as pessoas que estamos a ensinar, que acham que não estão bem na ICA, não estou a oferecer que vão-se embora. Não é isso. A nossa missão não é ir embora. Nossa missão é a unificação da igreja, do Cabinda com Nene, do leste ao mar, ou do mar ao leste, e que façamos todos a mesma coisa. É impossível, né? Mas façamos a mesma coisa. Mas, na verdade, ICA é igual a ICA. Igual a ICA. Agora, o irmão não pode mudar o sistema, né, a doutrina da ICA,
que a ICA é igual a ICA. Muito obrigado. Ok, na verdade, essa expressão hoje, relativamente ao termo ICA ser igual a ICA, muitas vezes tem sido utilizado em um contexto um tanto quanto diferente, se calhar para fazer uma alusão a aquilo que é a não cooperação da Igreja Cristã Evangélica com determinadas instituições religiosas. Será que utilizar o termo ICA é igual a ICA relativamente no que diz respeito à não cooperação e se calhar também a não integração de algumas situações que visam alguns modos, a forma como se calhar é dirigido a própria igreja, não é? Será que essa expressão não traz essa ideia de não cooperar, de não abertura para com as outras realidades, pastor? Não. Nós cooperamos com todas as igrejas mesmo da Aliança Evangélica. Ok. Com todas as igrejas mesmo quer dizer, na Aliança Evangélica há várias denominações, mas mesmo assim nós cooperamos com elas, com todas as denominações da Aliança Evangélica, cooperamos. Só que nós temos que ter uma nossa posição. Ninguém pode nos dizer que nós estamos fechados, não. É claro, hoje já há várias organizações, há o SICA, há a Aliança Evangélica. É mesmo questão como vou dizer, da forma de adoração. Nós temos uma forma de adoração que é nosso. Há também outras denominações também fazem como nós. E isso nos identifica, nos ajuda a identificar-nos. E é bom, porque não é bom que uma pessoa tem que ter uma identidade. Certo. Você vai anda um bocadinho, você vai, por exemplo, até o Ambo, me refiro, né, aqui em Angola, a forma de falar, a forma de vestir é diferente. Você vai na ilha, aqui na ilha do Anda, a forma de falar, a forma de vestir é diferente. A forma de falar e a forma de vestir é a forma que eles identificam. E isto é muito importante, para não perdermos a nossa identidade. Okay. Agora, é verdade que se uma denominação sacrifica pessoas, nós não podemos cooperar com essa denominação. Se uma denominação, eles bebem, por exemplo, a nossa não bebemos vinho, assim, bebedeira, nós não fizemos isto. Mas há denominações que fazem isso. Mesmo se sai para a Europa, os europeus, cristãos evangélicos, bebem vinho na mesa, estão a beber vinho. É cultura deles. Mas se eu sair para aqui, agora sair daqui, vou para Conza Sul, e na mesa quero vinho, eu serei completamente desprezado. Não estou a dizer que não vamos cooperar com eles. Vamos sim cooperar com eles. Os irmãos, membros da Aliança Evangélica, podemos cooperar com eles. Os irmãos que não são da Aliança Evangélica, também há, por exemplo, igrejas, membros do SICA, que são conservadoras. Nós somos conservadores. Quando falamos isto, às vezes traz como vou dizer, dizem que nós estamos armados em bons, né? Ok. Bons. Mas é isso, temos que ser conservadores. A nossa conservação não está a dizer que não cooperamos com as pessoas. Cooperamos sim, desde que haja necessidade de cooperação com essa igreja ou aquela igreja. Agora, se vermos que essa cooperação com uma igreja amiga, irmã, nos prejudica, nós dizemos que não. É nisso. Bem, o pastor começou agora a falar de conservadorismo e eu gostava de perguntar de que valores, né? De que valores a igreja jamais deveria abrir mão para então termos o devido encaminhamento do próprio ministério de Deus a nível da ICEA. Quais são os valores que o pastor acha que nunca deveríamos abrir mão por formas a que continuássemos nessa senda de conservadorismo? Ok. Por exemplo, nós ensinamos que uma pessoa deve ter uma só mulher. Uhum. Há igrejas, em Angola mesmo, que aceitam um homem pode ter duas mulheres. Nós nos conservamos que um homem deve ter uma só mulher.
Por exemplo, há pouco me referi, há igrejas que dizem, não pode beber vinho, não faz mal. Nós dizemos que não. Nos conservamos em não beber vinho. Por quê? Porque atingimos muitas populações lá nas áreas que estão ligadas ao alcoolismo e dizemos que deixem isso. E alguns deles deixaram mesmo. Se ele diz assim, irmãos, eu vou beber o meu vinho. Aquele que bebia e deixou, pode dizer que eu andei lhe enganar, afinal. Está vendo, né? Então, vamos nos conservar. O irmão que vem para a questão evangélica, dissemos que os nossos princípios são esses. São esses. Você que está em Cristo Jesus, deixa já de beber mais bebidas alcoólicas. Você que tem duas mulheres, escolha uma mulher que você vai ficar com ela. É difícil falar isso para as pessoas que têm 2, 3, 4 mulheres na aldeia. Também aceitam Cristo como Salvador. E é um trabalho que tem que ser feito. E não só feito por nós, como também orando a Deus, para que Deus use o Espírito Santo para poder mudar esta pessoa. Então, nos concentramos nisso. Agora, outras igrejas fazem outras coisas mais que nós não aceitamos. Nós achamos que isso não é bom. E nos conservamos nisso. Agora, quem quiser vir conosco, aceita isso que estamos a dizer e vem conosco. E essa é a nossa preocupação com a juventude, que acham que devemos abrir a mão para isto, aquilo. Hoje, eu costumo dizer assim, o católico, o padre católico, desde o princípio ensinou que quem vai para a igreja católica tem que aprender a fazer o terço, não é? Você vai lá, aprende a fazer o terço. O terço, o Pai Nosso, né? É mesmo o terço, né? O terço. Certo. Você tem que fazer isso. Ou você faz isso, ou você não entra. Ou você faz isso, ou você não entra. É o princípio deles. E ninguém vai encontrar ele por causa disso. Eles se conservam nisso. Agora, os irmãos que acham que pode, os irmãos de outras denominações que acham que pode ter 2 mulheres, 3 mulheres, não é pecado, porque a Bíblia, na verdade, alguém diz assim que a Bíblia está a dizer que Salomão tinha 1000 mulheres, né? 1000 mulheres, tinha 700 casadas e não sei quantas namoradas. Mas isto aí não é no tempo da graça. No tempo da graça se exige mais. E aí estamos a dizer que nós queremos nos conservar nisso. Não é desprezar os outros, não. Mas nós somos assim. Quem quiser nos seguir, cumpra isso que estamos a dizer. Certo, pastor. Há bocado o pastor falou da conservação dos ou melhor, citou alguns princípios, não é, no início, que disse que os princípios poderiam ser de alguma forma ou de outra atualizados e sem desprimor, no entanto, daquilo que é a própria doutrina. Sim. Será que essa questão do cultural, não é? Porque sabemos também que em algumas zonas, se calhar, a questão cultural, por exemplo, algumas pessoas utilizam versículos bíblicos, se calhar de forma errada, para justificar a entrega do vinho, não é? Porque parece que há um trecho bíblico onde Paulo recomenda a Timóteo que bebesse um pouco de vinho e as pessoas pegam naquele trecho bíblico para tentar justificar, por exemplo, a possibilidade das pessoas tomarem vinho. Como também o pastor fez menção aqui da questão do Salomão e o tempo da graça. Então, eu gostava de perguntar ao pastor como podemos distinguir princípio de doutrina. Por exemplo, porque o pastor no início disse que os princípios, não é, como é o caso da vestimenta e tudo mais, são questões que nós podemos ver e adaptar ao contexto. Então, como é que nós podemos distinguir um princípio da doutrina? No caso da Igreja Cristã Evangélica de Angola, essa questão do vinho é um princípio, é doutrina? Como é que nós podemos entender isso? Bom, questão do uso de álcool, não podemos dizer de uma forma taxativa que é doutrina. Ok. Porque se você for para a Europa, os grandes pastores usam o mesmo vinho. Está vendo, né? Usam o mesmo vinho. Então você diz, não, o irmão, o pastor, o reverendo fulano, em Portugal usa vinho, está em pecado, ele vai começar a rir de mim. Está vendo, né? Porque é a cultura deles. Mesmo em Israel,
mesmo no tempo de Jesus, usava-se vinho. Agora, o texto torcido de Paulo diz que beba só um pouco de vinho. Então, a torcer. Paulo orientava a Timóteo para que bebesse um pouco de vinho por causa da enfermidade. Ele usava aquilo como que um remédio para a sua enfermidade. Não é? Agora, as pessoas que já querem beber vinho, eles usam aquilo, está aqui o texto bíblico. Como que está o contexto deste versículo? Todo indivíduo que tem uma formação teológica, está doutrinado, tem que usar o texto, mas o seu contexto, para ver, para poder, não é? Balancear como que está, se é para mim mesmo que o texto está apontado, só para quem é. Aquele texto apontou para Timóteo, para mim não apontou. Eu não tenho nenhuma enfermidade que preciso beber vinho. Agora, se eu quiser beber vinho, eu posso beber vinho, mas não é usando o texto bíblico como defesa daquilo que atropela os princípios. Se você fores, por exemplo, eu já falei um bocadinho aqui, né? Em algumas igrejas aceitam que uma pessoa pode ter 2 mulheres. E até mesmo, diz assim, olha, o muçulmano tinha não sei quantas, você pode ter, você só tem 3, então você não está pior que o Salomão. Ok, pronto, mas se for, torcem o texto bíblico. O texto bíblico tem que ser bem lido e aplicado com base no seu contexto. Okay. E a falta do contexto bíblico é que muitos estão se perder. Estão se perder. Obrigado, pastor. Gostava de mais uma vez estender o convite lá em casa a você que nos acompanha, por formas a partilharem os links, para que tenhamos aqui mais e mais pessoas para acompanharmos então a nossa entrevista. Pastor, a Igreja Cristã Evangélica de Angola tem uma reputação de apostar acerrimamente no ensino da palavra e da doutrina. No entanto, alguns jovens provavelmente olham para esse conservadorismo ou excesso de conservadorismo que se calhar pode se constituir como um empecilho para o progresso da Igreja. O que o pastor tem a dizer relativamente a esse posicionamento? Alguns entendem que o excesso de conservadorismo pode se constituir como um empecilho para a Igreja. Qual é o posicionamento, pastor, relativamente a esse pensamento? Eu acho que assim, a Bíblia está a dizer assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Se alguém quer seguir Jesus, tem que ter em conta o que Jesus está a dizer. Não é que a questão evangélica é muito conservadora e por isso alguns que queriam entrar não entram na questão evangélica. Não. É questão de posição. Se a pessoa quer Jesus, então vê o que Jesus está mandando fazer. Se alguém avalia o texto bíblico, você está uma nova criatura, então você é uma nova criatura. Não roube mais, não mate mais, não faça mais isto. Agora, se você crê a Jesus como Salvador, você ainda tem uma ligação com o passado. Não sei, se Deus pode ajudar, não sei, mas não é que isso aperta muito, não. É questão de ler e se posicionar. Todo cidadão que aceita Cristo como Salvador na questão evangélica é doutrinada, é ensinada, ele tem que se posicionar. E é aí que muita gente até, depois mais tarde mesmo, sem nós lá na dizer, pastor, olha, eu acho que eu era assim, agora já acho que para mim isso já está mal. Eu, por exemplo, se me trazer alguma cerveja para beber, vou ficar maluco. Bebo uma cerveja, vou ficar maluco mesmo. Eu não consigo mais. Se me trazer aqui uma garrafa de champanhe para beber, eu já não consigo mais. Quer dizer, já estão tão habituados a não beber mais coisas alcoólicas, porque não tem mais prazer nenhum. É questão de posicionamento. Agora, se o irmão quer continuar nesse caminho, você fica sem a direção de Deus. Que Deus diz assim que todo indivíduo é templo do Espírito Santo. Toda pessoa é templo do Espírito Santo.
ser templo do Espírito Santo, dentro não pode entrar outra coisa que complica o Espírito Santo. Mesmo os irmãos europeus que têm a cultura de beber vinho, eu não sei, não estou a ver quando é que eles são possuídos pelo Espírito Santo. Estando bêbado, por exemplo, né? Não sei. Não sei. Então, quer dizer, essa questão é muito melindrosa. É difícil. Mas é assim. Tem que ser assim. O pastor acha que o consumo de bebidas alcoólicas pode inviabilizar o uso da pessoa por parte do Espírito Santo? Sim. Em Angola, sim. Lá no mundo, não sei. Mas em Angola, sim. Angola, sim. Sabe por quê? Porque lá o irmão europeu, ele está numa refeição, ele bebe um copo de vinho, não bebe mais. Ele não bebe mais. Você pode sair por aqui para assim. Você encontra um indivíduo, na mesa dele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 cervejas. Ele está a beber. Mas que ele é crente, como fica assim? Ele tá, o templo dele, que é o corpo dele, está possuído por álcool. Ou seja, se for um copo, é possível. Eu não daria essa chance. Não daria essa chance que você bebe um copo. Porque é assim, você sabe, né? Uhum. Quem bebe uma cerveja hoje, para ele chega. Uma cerveja chega. Amanhã bebe outra, chega. Depois amanhã mais uma cerveja, chega. Depois uma semana já bebe 2, também chega. Depois 2, 3, depois 3, e depois 4, e depois 5. Ele vai bebendo, porque o nosso organismo, quando mais álcool entrar, mais álcool quer. Então ele finge que está tudo bem certinho, penteou o cabelo, não está nada certo. Se você quer ser uma pessoa que Deus use, e você é templo do Espírito Santo, evite essas coisas. Evite a prostituição, a bebedice, está lá, né? Está lá em Gálatas, bebedice, a prostituição, e não sei quanto mais, até a mentira, a falsidade. E não é só beber o álcool, também a mentira, a falsidade, orgulho, a inveja, tudo isso assim. O homem de Deus procura forma de não fazer mais parte disto aí, para ser um homem usado por Deus. E tem a ousadia na mensagem, ele prega, porque quando ele está a pregar, ele diz que eu não sou assim, eu já estou livre disso. Então ele tem poder de pregar a palavra. Mas quando você ainda é um bocado disso, quando você está a pregar, está sentado no banco, diz, é mentira dele, onde estavam a beber junto. Olha, ele tem uma moçazinha ali, ele tem uma moça, eu conheço a moça dele. Você fica sem autoridade. E isso, você passa a ser falso. Então, o tempo é tempo de liberdade, é tempo de escapar do mundo, é tempo de pregar o evangelho que está aberto para toda a gente, é tempo de sermos homens e mulheres capazes de fazer uma mensagem com autoridade. Mensagem com autoridade, o que eu estou querendo dizer? Você está a falar para as pessoas, eles começam a ver que você está a falar coisas coisas de Deus, com o Espírito Santo, e que está lá no banco sentado, vai se converter. Gratidão, pastor. Mais uma vez eu gostava de estender o convite lá em casa, a quem nos acompanha, por favor, partilhem os links para que mais pessoas se possam juntar aqui a nós, nessa entrevista onde nós estamos aqui a abordar a Igreja Cristã Evangélica de Angola, o início, bem também como uma retrospectiva histórica, e então a atualidade da própria Igreja Cristã Evangélica de Angola. Pastor, eu gostava agora de estender uma pergunta um tanto quanto curiosa relativamente àquilo que é o ministério do pastor a nível da Igreja Cristã Evangélica de Angola. Enquanto pioneiro da ICA, não é, pastor, acompanhou muito bem o desenvolvimento da Igreja e gostávamos de saber o que é que o pastor acha hoje da inserção de jovens no ministério eclesiástico, sobretudo em cargos pastorais. Qual é o posicionamento que o pastor tem relativamente a esse ponto? No passado isso existia ou isso hoje é um ganho dessa nova administração da igreja? Bom, é assim, eu sou membro do Presbitério Nacional, na Escola de Obreiros eu também estou lá, e alguns obreiros nossos, novos, jovens, foram a pastores,
foram evangelistas, foram a outros cargos mais. Foi uma bênção. São uma bênção. Mas outros não. Outros não. Mas isto aí, se alguém é pastor, pusemos a mão e é pastor, é pastor consagrado, não dá mais para desconsagrar. Nós temos que ajudar esse irmão e que hoje consagramos para ele melhorar a vida dele. O pastor está indiretamente a dizer que nem todos os irmãos consagrados mereciam. Sim, não estão a corresponder. Não estão a corresponder. Ok. Para ser verdade. Creio que estão a me ouvir, mas não estão a corresponder. Mas agora, não há desconsagração. Como não há desconsagração, nós temos que ir ajudar essa pessoa de forma que tem que ir. É pastor. Tem título de pastor. É título de ancião, de evangelista, de quê? Não temos como dizer, irmão, você sai fora. Não dá. Então, estamos aqui a todo custo a ajudar esses irmãos para se enquadrarem. Irmão, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Porque há muitos jovens que foram para o ministério pastoral, não estavam maduros, mas queriam ser pastores. A Bíblia diz assim, se alguém deseja ir episcopado, a melhor obra deseja. É verdade. Eles queriam ser pastor ou o quê? Achamos que esse, mas ele não está a corresponder. Agora vamos fazer como? Vamos ajudar. Não vamos voltar para trás. Agora, há muita gente que queríamos que ingressassem, não querem, está a hesitar. Mas isso é normal, porque nem todas as pessoas aceitam na primeira. Temos o exemplo de Josué. Andou com Moisés, não sei quantos anos. Quando chegou na hora de Moisés morrer, Deus disse, Josué, toma a barca, toma os remos do... Ele disse, eu não posso, não vou. Deus olhou para ele. Levanta-te, não te mandei, vai, você vai. Saiu, né, aí trêmulo, mas assim, nem toda a gente diz, eu quero ir, não. Sempre aquele jeito. Mas esse Deus ajuda. E também aquele que emocionalmente eu quero ir, Deus também ajuda. E nós, como pastor mais velho, a nossa missão neste momento é ajudar essas pessoas para que não voltem para trás. Lamentamos muito porque algumas pessoas desse tipo alguns deles estão com problemas de infertilidade. A questão é que não tolera. Seu irmão é pastor e depois ainda se mete com outra mulher. Não tolera. É bom que fica assento aqui. Não se pensa que eu posso meter com uma outra mulher e a igreja sabe e vai me perdoar. Não. Nós não toleramos mais. O irmão tem sua mulher, é tua mulher mesmo. Até que a morte te separe. Porque nós oramos para você tem o nosso casamento, nós oramos para você que até a morte te separe. Então devia escolher bem, se é esta, se é esta. Você diz que é esta, aquela que você diz que é esta, vamos pôr a mão. É aquela tua mulher, ou é este teu marido. Até que a morte nos separe. Agora, no percurso da vida, pode surgir problemas. É normal também. Então, nesse caso, o problema dele com ela, entrega à igreja. A igreja vai assumir, a igreja vai tomar a peito o tratamento devido em orações, jejuns, e repreender, porque muitas vezes é uma casta de demônio que se mete na vida das pessoas e ficam endemoniados. Mas sabe que o marido já não é mais essa mulher já não dá para mim. Então, se isso acontecer, a igreja assume, a igreja toma a peito isso tudo, para depois a direção da igreja, com os pastores, não sei quando mais, vão orar, vão repreender o demônio, porque é o demônio que estraga tudo. O demônio sai, ele vai sair, para a família ficar outra vez unida. Mas se deixarmos, ele que sabe, já não tem força para lutar sozinho. Então a igreja se mete. Portanto, é mais ou menos isso aí.
Muito obrigado, pastor. E tem uma questão aqui que é interessante que o pastor acaba por levantar relativamente ao não cumprimento da expectativa por parte de alguns irmãos consagrados, o que me faz levantar aqui, suscitar aqui uma outra pergunta no que diz respeito. Sabemos também daquilo que é o tratamento que a Igreja Cristã Evangélica normalmente dá no que diz respeito ao processo disciplinar. E eu gostava de perguntar se, do ponto de vista daquilo que são os processos disciplinares, a Igreja Cristã Evangélica, em última instância, excomunga membros. Além da suspensão, a Igreja expulsa membros? Já expulsamos. Já expulsamos membro que não deu mais. Que a membro não dá mais. Não dá mais. Dizemos, irmão, você vai em outro lugar onde achar que você está bem lá. Mas quando é que chega a esse nível de saturação, pastor? Quando é que, por exemplo, estamos em presença de um membro que não dá mais? Uma vez que o pastor recomendou jejum e oração, quando é que podemos chegar à conclusão de que esse membro já não tem? Imaginemos. Um irmão é infiel com a sua esposa. Certo. Ainda não é momento de expulsão. Ele arranjou um amante. Se é um membro qualquer do banco, coisa fica simples. Mas se ele tem cargo na igreja, fica difícil. Porque o pastor é o prumo dos membros. Certo. Então ele não pode ter dois caminhos. O pastor é pastor, ele é o exemplo dos fiéis. A Bíblia diz assim, né? Ser o exemplo dos fiéis. Então você é o exemplo dos fiéis. Então não pode ter um amante mais. O presbitério reúne e o irmão deixa de ser pastor. Deixa de ser pastor, se for pastor. Se for pastor, ele pode continuar na igreja, ninguém vai lhe expulsar, fica com as duas mulheres ou três, como queira, mas nem mais pastor. Ele disse pastor, disse ancião, disse evangelista, disse, não é? Pode ficar lá na igreja sentado. Expulsão não. Agora, imaginemos que o irmão causa problemas sérios na igreja, para ficarmos livres dele é expulsão. E até alguns deles pedem sua demissão. Não querem mais ser pastor. Escreve uma carta, não querem mais ser pastor. Não espera por mim acabou. Pronto, pode ir. Pronto. Porque quem faz a melhor justiça é Deus, né? Não é os homens. Os homens não fazem justiça nenhuma. Deus é que faz justiça. Por isso, digamos a Deus, Deus depois se encarrega dele. Agora, quando chegamos a ponto de não dar mais, é mesmo expulsão. O irmão pode ir já. Tá lá você está à vontade. Você aí faz o que você quiser, está à vontade. Do que nos complicar. Porque é assim, o demônio também tem artimanhas de, muitas vezes, vamos a perder tempo a cuidar dos doentes na igreja, doentes espirituais, do que ir levar mensagem às almas que estão a se perder. Em vez de irmos de casa a casa, ver pessoa que precisa do evangelho, estamos a ficar preocupados horas e horas, e dias, a cuidar de 2, 3 irmãos da igreja que estão a ter problemas. Então, irmão, é melhor você ir, temos mais tempo de ir no mundo evangelizar. Está vendo, né? É assim. Pastor, já tivemos algum caso desta natureza na igreja? Na minha igreja? Certo. Se tivemos alguém que foi expulso, certo. Já tivemos já. Ok. Já tivemos. Infelizmente. Bem, eu vou estender mais uma vez o convite lá em casa, você que nos acompanha. A nossa conversa está interativa, está imperdível, porque estamos a falar da Igreja Cristã Evangélica de Angola. É uma visão como nunca antes tida. Estamos aqui a falar com o pioneiro da Igreja Cristã Evangélica de Angola, o nosso pastor António João. Pastor, eu gostava de mais uma vez fazer uma pergunta relacionada àquilo que é a experiência do pastor no ministério. Pastor, enquanto membro da Igreja Cristã Evangélica de Angola, qual acha que foi o momento assim mais alto desse percurso
em termos ministerial? Já teve vários momentos, mas enquanto membro, qual é o momento da igreja que lhe deixou assim essa nostalgia até hoje? Que sente que foi o momento pelo qual valeu a pena ter entregue então a juventude, a vida toda ao ministério eclesiástico relativo à Igreja Cristã Evangélica de Angola? Irmão, eu tive muitos momentos de felicidade. Hoje. Está vendo esses jovens que estão aí? Certo. É fruto de Antônio João. Ok. A mim, é como diz o Paulo, né? Combati um bom combate, uma coisa de justiça até à minha espera. Certo. Quando você, homem, pessoa, trabalhou e teve frutos, mesmo que seja pouco, no momento de dizer, foi bom. Foi bom. O pior mal é quando você não trabalhou, ou mesmo trabalhou, mas não tem frutos. Quando eu conheci o pai daquela menina aí, ainda era jovem. Okay. Bem jovem. O Guimbanza era bem jovem ainda. Andou comigo, o Guimbanza. Trabalhou comigo no Prenda, muitos anos. Hoje o Guimbanza casou, que a senhora é a filha dele. Okay. Quer dizer, é fruto para mim. Tá vendo, né? Então eu tive muitos momentos de felicidade. São muitos momentos. Contar uma já não consigo. Eu não consigo. Há muita coisa. Por outro lado, eu sou muito querido na questão evangélica. Quase que todos os dias me abraçam. Ok. Me abraçam. E eu também tive um momento de muita alegria e de felicidade com a tomada a peito do pastor Chiquete na direção da questão evangélica. Chiquete, irmão, aquele homem aí, pronto, foi deixado. Desde a hora em que assumiu a de verdade, a igreja tomou o rumo certo, não é? E estamos a ir. Nada está certo, é verdade. Mas, pelo menos, temos uma direção. Como estávamos, já não estamos. Já não estamos, ok. Como estávamos, já não estamos. Então, com o nosso projeto do plano estratégico, que está em curso neste momento, conseguimos atingir algumas metas que nos ajudaram e nos ajudam até agora. Sabemos que valeu a pena. Foi bom. Só que a idade não dá para diminuir, eu não posso mais voltar para trás. Se desse, eu voltava para 35 anos ainda. Aconteceu alguma coisa aos 35 anos que o pastor estava... Não, é a idade, é boa idade, okay. Que você fazer com muita força. Certo. 35 anos é uma boa idade, que você ainda tem muito vigor físico, moral, espiritual. Espiritual tenho, moral também tenho, okay. Mas já não tem físico. Okay. Aqui vai um recado para os irmãos com 35 anos. Devem abraçar a causa e jogar a mão ao arado, porque trabalhos nos esperam. Pastor, eu gostava de fazer mais uma outra questão, é uma curiosidade esta feita, não é, relativamente àquilo que tem sido, e muitas vezes nós temos falado da necessidade de termos referência. Acreditamos que o pastor Antônio João, no caso, é uma referência, e gostávamos que o pastor citasse de alguma forma se já tivemos em algum momento, a nível da Igreja Cristã Evangélica de Angola, um pastor cujo nome teve assim uma repercussão tal em Angola que toda vez que se falasse de um pastor era de facto uma figura incontornável do Evangelho aqui em Angola. Em Angola? Certo. Na questão evangélica ou... Na questão evangélica mesmo. O Chiquete é um deles. O Chiquete? Sim. É um deles. O pastor Chiquete, ele é pastor, eu lhe chamo de pastor diácono. Certo. Alguns não entendem o que estou a dizer. Ele é pastor diácono. Ele é difícil não estar presente em uma atividade. É difícil ele não pôr a mão dele. Outros pastores presidentes, até para lhe saudarem, é preciso fazer esquema. Ele não. Ele está aqui, ele está ali, ele está ali, ele está... Está com os membros, sabe o que estou a dizer. Ele é uma dessas pessoas. Também pastor Carlos João. Pastor Carlos João, depois de vir de Caluquembe na sua formação, ainda que não tivesse uma formação acadêmica muito boa, mas é uma pessoa de referência. Okay. Organizou a igreja na primeira hora. Nós somos frutos
da sua organização. Tanto mesmo esse pastor Chiquete e outro mais, somos fruto da organização do pastor Carlos João. Mas pronto, é assim. Agora, é verdade que a igreja precisa de jovens formados. O pastor Chiquete é engenheiro. Temos outros jovens também são engenheiros. Esses jovens aqui são engenheiros. E temos, quer dizer, as nossas costas também asseguradas, tá vendo? Porque é isso, irmão. Quando você estava sozinho hoje, e depois que você arranjou uma mulher, fez um bué de filhos, como você se sente? Não é? Folgado, né? Folgado. Então, hoje já ninguém mais gosta conosco. Na questão evangélica hoje, ninguém mais goza conosco. Temos juristas, temos doutores, temos engenheiros, temos rapazes e meninas, temos. Então, estamos folgados. E, vamos dizer assim, combati um bom combate, agora uma coluna de justiça da minha espera. É assim. Muito obrigado, pastor. Há aqui um nome que nós temos no nosso roteiro sobre o pastor Otávio Fernando. O que é que significa Otávio Fernando para a Igreja Cristã Evangélica de Angola? Eu estava a esquecer do pastor Otávio. É uma referência muito grande. Otávio Fernando, uma referência muito grande. Venhas ao pastor. Sim. Minha mente estava fora. Antes de todos nós, o pastor Otávio Fernando foi um jovem naquele tempo. Ele foi meu primo. Ok. Foi bom, mas pronto, durou pouco tempo. Já partiu. Era um indivíduo na questão evangélica de referência. Antes de todos nós, antes do Chiquete, antes do pastor Carlos João, antes de todo, Otávio. Toda a gente conhecia Otávio. Mas estava dizendo assim, eu sou da igreja do Otávio. Ei, Otávio! Pronto, é assim mesmo. Mas número 1, em termos de referência, é Otávio. Tá certo? Mas Deus o levou antes, não sei porquê, não quero explicação. E se eu quiser explicação, vou errar. Fica assim. Ok. Mas pronto, é assim. A igreja teve também um rumo certo com Otávio Fernando. Os nossos estatutos atuais, até mesmo alguns princípios, foram criados por Otávio Fernando. Otávio Fernando fez a teologia no Brasil. Quando veio do Brasil, achou a necessidade de termos uma igreja organizada, melhor que o pastor Carlos João. E ele fez isso. O seu nome não é falado agora, mas é ele que naquele tempo dizia assim, irmãos, eu fui estudar, vamos aplicar, isso aí, assim. E pegamos no estatuto, aplicamos, de acordo com aquilo que ele foi aprender. E todos os nossos jovens, nós todos, estamos a seguir o nosso estatuto, ainda que agora precisa de alguma revisão. Mas o Otávio Fernando, na verdade, foi uma pessoa, um pastor de referência. Mas Otávio, Deus lhe chamou para o ministério. Otávio, Deus lhe chamou para o ministério por quê? Porque ele era bancário antes de ser pastor. Era bancário. A Aliança Evangélica precisava de um homem para o ministério. O homem não estava para ser. O pastor Eliseu Simeão, da IESA, disse para ICA, arranjem alguém aqui no Luanda e pode ficar como secretário-geral da Aliança Evangélica. Porque o secretário-geral da Aliança Evangélica morreu em acidente, acho que em Benguela. Quem então vai para ser secretário da Aliança Evangélica? Otávio ainda não era pastor, não era nada. E eu disse assim, pastor Eliseu, irmão Antônio João, eu também não era nada. Irmão Antônio João, Otávio então, eu digo, Otávio é bancário. Quando eu falo bancário, quer dizer, tem bom salário. Ele via comigo em minha casa, Otávio. Otávio, não era. Já pensaste se você está onde eu creio que você ia para ser secretário da Aliança Evangélica? Eu então como é que você? Você como você? Não é pastor nem nada. Não, isso é secundário. Foi horas e horas e horas à noite falar com o Otávio, para o Otávio aceitar.
ser secretário da Aliança Evangélica. Lhe convenci. E nós depois da igreja, no geral, reuni com ele e lhe propomos a pastor. Otávio foi a pastor. Otávio andou com o pastor Eliseu Simeão. O pastor Simeão era pastor, presidente da Aliança Evangélica. Ele andou com ele e foi muito bom. Fez um bom trabalho. Pouco tempo, sim, cerca de 20 anos ou quê, mas fez um bom trabalho. Levou a Aliança Evangélica no mundo. Foi conhecido no mundo inteiro. Otávio morreu. Na Igreja Evangélica, em questão de referência, Otávio número 1. Muito obrigado. Obrigado, pastor, visivelmente emocionado, porque de facto o nome Otávio Fernando parece ser uma figura incontornável do ministério a nível da Igreja Cristã Evangélica de Angola. Gostávamos de estender mais uma vez o convite a si que nos acompanha lá em casa. Chegamos a 1 hora de programa e é extremamente importante que mais pessoas se juntem a nós, porque estamos efetivamente a testemunhar grandes momentos que vocês não perdem por estar desse lado a acompanhar-nos. Pastor António João, esperando que se recomponha, porque efetivamente devemos ter aqui aberto um capítulo da sua vida que ainda deixa alguma nostalgia, alguma emoção, em maior ou menor grau, são seres humanos e é natural que tal aconteça. Pastor, eu gostava agora de estender uma pergunta um bocadinho mais descontraída, não é? Relativamente àquilo que tem sido já os números a nível da Igreja Cristã Evangélica de Angola, e gostava que o pastor nos dissesse então qual o primeiro centro evangélico a ser constituído a nível da Igreja Cristã Evangélica de Angola. Bom, a sede nacional é na Baixa. Uhum. O primeiro centro a ser construído é o Prenda, onde eu estava com o pastor. Ok. Depois do meu centro, depois começaram a surgir outros centros mais. Mas o primeiro centro constituído foi o Prenda. Ok. Sim. Nesse caso, o pastor Carlos João foi o primeiro pastor a ser consagrado para a Igreja Cristã Evangélica de Angola. E quem foi o segundo pastor? Depois dele... Sim, depois do pastor Carlos João, quem seguiu a consagração? É assim, depois do pastor Carlos João, ele preparou obreiros, eu fui a Sião. Creio que o pastor Marcolino Calume foi a pastor, era a Sião também. O que mais? Otávio foi primeiro que eu. Ok. Não estou assim em mente, mas um grupo de pessoas que ele preparou para o pastorado. Ok. Sim. Muito obrigado, pastor. Até hoje, quantos presidentes é que já tivemos na Igreja Cristã Evangélica de Angola? Não consigo precisar, mas vou tentar. Quem foi o primeiro presidente da denominação? Pastor Carlos João. Pastor Carlos João. E depois o pastor Antônio João. Depois o pastor Antônio João. E depois, nesse caso, o pastor Chiquete. Ok, o pastor Chiquete. Nós agradecemos, pastor. Neste caso tivemos até hoje em torno de 3 presidentes. Se a memória não me falha, acredito que teve também um período em que tivemos o pastor Celestino Chipindo. Ok, isso. Ok, prontos. Nesse caso 4. Meu Deus, é assim. Primeiramente foi o pastor Carlos João, o pastor Chiquete, e depois o pastor Chipindo, e depois mais o pastor, outro vez o pastor Chiquete, nesse caso. Certo. Mas antes do pastor Chipindo, do pastor Chiquete, Antônio João, Carlos João, Antônio João. Certo. Começamos com João. Ok. E depois vamos com os C de Celestino e C de Chiquete. Ok. Tá bem. Ok. Muito obrigado, pastor. Tenho uma outra curiosidade relativamente ainda à Igreja Cristã Evangélica de Angola, sobre qual o primeiro templo a ser erguido depois da Baixa.
Pois é, porque ouvimos que em 64 já o lugar da Baixa existia, não é? Mas o primeiro templo que foi erguido de raiz para servir a Igreja Cristã Evangélica de Angola. Ainda se lembra, pastor? Foi assim, não. Eu prenda. Eu prendo. Depois da Baixa, o Prenda ergueu uma casa, conhece, né? Sim, conhecemos o centro de prenda. Ok. Erguemos aquela casa de raiz. Depois dali surgiu a Viana. Então a Viana ergueu uma casa grande. Nós era uma casa grande. O pastor Amândio Mavela, Certo. quando eu vim agora, descer minha casa. Ele é meu genro. Certo, certo. Yeah. Desci minha casa, ele estava na Viana, e ele queria copiar quer dizer, A estrutura. não, copiar, ela até disse assim, afinal vai dar, afinal dá. E nós estávamos erguendo uma casinha pequena, bonita, mas temos um lugar lá em cima que se chama de super loja, né? É o nome que se dá, lá em cima, pequeno escritório, tudo assim. Eu prenda. Depois surgiram outras casas. A Viana, e Luanda Viana, e depois acho que o Sambizanga a seguir, que começou, não acabou. Sambizanga não acabou. E depois agora já há outras localidades que têm grandes igrejas, templos bem construídos, mais do que prenda até. Mais do que prenda. Ok. Yeah. Pastor ainda se lembra da primeira vez que pregou? E não. Bom, é assim, bom, devia me lembrar, mas me lembro no tempo colonial, logo chegamos ao momento do 25 de Abril, a igreja começou a fazer culto nas ruas. Certo. Nas ruas. Me lembro o antigo pastor português me digitou para pregar. Eu não consegui pregar. Não conseguiu pregar? Não consegui pregar. Eu nunca tinha pregado, muito mais na rua, micros montados, e eu não consegui. Agora, quando que eu comecei a pregar, eu não sei, não me lembro mais. Se eu falei o quê, não me lembro mais. Não sei nada. Muito obrigado, pastor. É de facto uma conversa interessante a que estamos a ter aqui hoje, fruto mesmo dessas boas memórias e também dessas situações todas. E, aliás, isso serve também para lembrar os nossos telespectadores lá em casa que o homem não nasce pronto, o homem faz. O grande pastor Antônio João aqui a declarar que o seu primeiro momento também ainda congelou, não é? Não conseguiu pregar. E isso é uma demonstração de que, afinal, com empenho, com determinação e com humildade acima de tudo, nós podemos chegar lá. Pastor, temos uma pergunta a seguir que é feita por um irmão através do Facebook, e ele pergunta como avalia o percurso, não é? Ou melhor, como avalia hoje a espiritualidade da igreja em comparação com os tempos que já lá se foram. Hoje, como é que avalia a vida espiritual dos membros da Igreja Cristã Evangélica se tivermos que comparar com a Igreja Cristã Evangélica do passado? É difícil responder isso, porque nós éramos pouca gente e podíamos ver tão depressa um grupo pequeno como que estava a andar. Agora somos milhares. Certo. Não consigo dizer que está a ir bem ou está a ir mal, mas para mim acho que está a ir bem. Okay. Sabe que está a ir bem porque a igreja está a expandir, está expandindo, está a ir bem. Está a ir bem, e num grupo de muita gente, há sempre qualquer coisa não vai bem, mas está a ir bem. Certo. Deus tem abençoado grandemente a questão evangélica, porque mesmo as pessoas que hoje já não querem mais a questão evangélica, estão escrevendo que não querem mais a questão evangélica. Muito bem, mas a resposta certa será, está a ir bem. Muito obrigado, pastor, mais uma vez por responder a essa inquietação dos nossos telespectadores a nível do Facebook. Vamos também fazer uma outra questão relativamente àquilo que tem sido hoje o Ministério Juvenil, não é? No quesito da Igreja Cristã Evangélica de Angola. Pastor, qual é a avaliação que faz do papel hoje que a juventude representa
no âmbito da tomada de decisões a nível da própria igreja, do modo geral? Bom, a juventude, sabe, os jovens, nós somos jovens, Certo. conhecemos a atitude da juventude, e é próprio da juventude. Mas nós damos graças a Deus porque os jovens estão a ir bem, tanto um ou outro que tenta, mas e também é normal isso. Mas para mim acho que está a ir bem, porque há entrega de jovens, ainda que sem salário, sem nada, mas estão a trabalhar, estão a promover atividades espirituais, tudo isso faz parte da vida espiritual. Nesta multidão de gente congregado para atividades espirituais, há sempre qualquer coisa que não vai bem, que o diabo introduz. Mas se eu dizer que não está a ir bem, eu estou a errar. Eu digo que está a ir bem, o jovem está a ir bem. Só que nós, como mais bem, vamos apelar, aconselhar, dizer, olha, vocês estão a ir bem, mas vejam bem a vossa vida espiritual. Aqui é assim, aqui é assim, aqui é assim, aqui é assim. O jovem hoje não é igual ao jovem de ontem. O jovem hoje está formado, tem formação acadêmica, tem formação teológica também, está a navegar na internet, vê muita coisa que nós não víamos no passado. Nós ninguém conhecia essas coisas todas. Não havia televisão naquele tempo, não havia nada. Então, mesmo assim, o nosso jovem ainda nos ouvem, é porque eles nos querem, vou dizer, é porque estão a acatar o que estamos a ensinar, está aí bem. Okay. Somente o apelo que deixo nesta parte aí é que jovens não se rebelem contra os mais velhos. O mundo hoje é um mundo diferente de ontem. O mundo hoje é diferente. Antigamente nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos telemóvel, não tínhamos nada. Isso é coisa do outro mundo. Mas hoje vocês, os jovens, estão ligados a tudo isso. É vosso. De tudo isso, você tira o bom para Deus. Pode, sim, senhor, ver e ouvir tudo, mas de tudo tira o que é bom para a vida eterna. A Bíblia diz que não há mesmo mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amar o mundo é abraçar tudo que o mundo oferece. Não faça isso. Você escuta tudo que o mundo oferece e você criva tudo que é bom e aplica. Ali onde os mais velhos erraram na aplicação, por fato do conhecimento também às vezes. Você que já aprendeu as coisas, então aplica de acordo com aquilo que você acha que aqui o mais velho dá dizer que é 50, não é 50, é 500, falta de um zero. Isto é benéfico. Você aplica, nós falamos que era 50, mas você não erraram, não é 50. Sem prejuízo. Afinal é 500 mesmo. Porque ontem, se alguém falasse assim, Antônio João, vamos ter uma igreja no Quadro do Banco, eu não ia aceitar. Vamos ter uma igreja no Benguela, eu não ia aceitar. Irmão Antônio João, queremos uma igreja, porque quer dizer, éramos tão restritos, pensar nessas coisas era difícil. Mas hoje é possível. Hoje é possível. Portanto, jovens, força, mas não esqueçam. Crivam tudo, não se rebelem contra os mais velhos. Os mais velhos também fizeram o máximo que podiam fazer dentro daquilo que foi possível naquela época. Agora é época da... Época da quê? Esse tempo? A famosa globalização, era digital, entre outros termos que têm cunhado a nossa época. Não é uma época fácil, de facto, e por isso mesmo, mais uma vez, estávamos de agradecer ao pastor por se disponibilizar para ainda partilhar do conhecimento que tem sobre a igreja e, sobretudo, daquilo que é a experiência pessoal com relação ao ministério eclesiástico. Pastor, assim já para terminar, eu gostava que deixasse uma palavra de apreço, principalmente porque se avizinha aí o Concílio Nacional, não é? São novos os próximos 5 anos. Qual é a palavra de apreço que o pastor tem para todos os irmãos que foram então propostos, não é, para esse Concílio Nacional e de uma maneira geral para todos os membros da Igreja Cristã Evangélica de Angola que nos acompanham? Qual é a palavra? É assim,
nós todos fomos convidados para fazer parte. Somos delegados ao Conselho Nacional, em Benguela. Deixo uma palavra para os jovens, sobretudo os jovens. Jovens, vocês que foram selecionados para serem delegados ao Conselho, é bom irem. Creio que vocês já deram o vosso dinheiro nas vossas igrejas para a viagem para Benguela. Eu faço parte do Ministério do Presbitério. Estávamos reunidos a semana passada para delinear o programa do Concílio. É maravilhoso, irmão. Vai ser muito maravilhoso. Aquilo vai ser, quer dizer, é o primeiro concílio que estamos a preparar. Você vai mesmo só. Anota tudo, se possível, grava tudo, que vai te ajudar também. Porque daqui mais 20 anos, aquilo que é hoje a igreja não será mais naquele tempo. Vai exigir muito mais. Mas não só dos velhos, nós já estamos encostados. Vocês, os mais novos, a quem nós estamos a passar a tocha, assumam a sério, defendam a questão evangélica. E vou para trás dizer que a questão evangélica é igual à questão evangélica. A questão evangélica só é igual à questão evangélica. Mas, no entanto, não haverá igreja no futuro se não houver jovens. Ninguém te engana. Mesmo na sociedade, não haverá líderes no futuro se não houver jovens. É aí que alguns políticos estão a investir também nos jovens, de forma certa ou de forma errada. Mas pronto, nós também queremos jovens na questão evangélica, formados, se possível, formados, para que defendam a causa da questão evangélica. Há igrejas congêneres, há igrejas irmãs, mesmo da aliança evangélica, que já estão muito mais em cima de nós, em termos de estruturas. Estão mais em cima de nós. Mas não tenham só medo. Mesmo nesse bocado que você está a fazer, façam só a vossa parte. E, vamos para não temos Antônio João, coitado, mais velho, coitado. Mas agora estamos a conseguir porque está muito mais. E vão conseguir mesmo. E fazem uma força. A força que vocês fazem é formação acadêmica, se possível, e formação teológica. Hoje nós temos uma escola teológica na questão evangélica, porque no princípio tivemos 2 rapazes. O Márcio, hoje pastor Márcio, e o pastor Isaías, fizeram esse livro. Um formou-se no Estel, no Lubango, e outro formou-se no Brasil. Temos mais, agora vai chegar mais um rapaz, também foi na formação acadêmica, formação teológica no Brasil. Quer dizer, cada ano que passa, estão chegando mais rapazes, mais jovens, estão na formação, vamos fazer todos os possíveis, daqui a 50 anos, se ainda a igreja não subir, temos a igreja cristã evangélica com muita potência na formação acadêmica e também na formação teológica. Meu apelo, esse que faço para vocês, para quem tem mulher, ame a sua mulher. Para quem tem marido, ame o seu marido. Eu costumo dizer assim, a ilusão do mundo nos oferece outras mulheres além da nossa mulher. Nossa mulher que Deus nos deu, aquela mesma. Beije a mulher, ame a mulher, trate da mulher. De forma que, quando ele souber que você não está a trabalhar, está desempregado, ele sabe que você é o marido dela mesmo. E alguém disse um dia que vale a pena comer o peixe que a banha com fundo, ter o sono, do que ansiar comer carne, bifes, e não há. E como não há, mas ele vai roubar. E ao roubar, às vezes nem sempre sai com sucesso. Portanto, amem vossas mulheres, amem os vossos maridos, amem os vossos pais também, amem os vossos pastores, ajudem os vossos pastores, sejam úteis na igreja. E muito obrigado. Nós agradecemos, pastor Antônio João, muito obrigado pelas palavras de apreço que avançou aqui para nós, e é um enorme prazer aqui ter então a vossa presença conosco, e mais uma vez também agradecer lá em casa por nos terem acompanhado em quase 1 hora, 2 horas de programa.
se a memória não me atraiçoa. Pastor, muito obrigado mais uma vez. E eu estava aqui também de passar lá em casa o livro, não é? Origem e Evolução Histórica da Igreja Evangélica de Angola, no caso a Igreja Cristã Evangélica. Para você que ainda não leu, poderá ler. E para você que não nos acompanhou, poderá ver em próximas oportunidades, então, a gravação desta nossa belíssima entrevista. Pastor, eu não sei se é pedir demais, mas nós aqui temos assim um slogan, e é a nível da sede digital. Normalmente eu digo sede digital e os meus convidados dizem movemos-te para o futuro. E queríamos também pedir ao nosso pastor, é voz da experiência, e sempre é muito bom ouvir dos nossos mais velhos essa frase, movemos-te para o futuro. Se não se importa, eu gostava de convidar o pastor a falarmos juntos. Pode ser, pastor? Sim, senhor. Maravilha. Eu vou dizer sede digital e o pastor vai responder, movemos-te para o futuro. Sede digital, movemos-te para o futuro. Muito obrigado, pastor. Mais uma vez, sim, senhor. Foi um enorme prazer. Muito obrigado. De nada.